Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre abandono afetivo pelo genitor. A gente sabe que pode também ser pela genitora, mas a maioria dos casos que acontece é o abandono afetivo pelo genitor, tá bom? É um assunto, um tema, né, bastante delicado, tá? Traz diversos traumas e também problemas psicológicos, né? Para as crianças, adolescentes, quem já sofreu na infância por abandono, né? Do seu genitor, sabe muito bem como é sofrido, como é difícil passar por essa situação, né? Então, você que é mãe, precisa ter essa clareza, precisa entender que o seu filho tem que ser protegido por você. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar um pouco como você pode colher provas, né, documentais, para que numa futura ação de danos morais por abandono afetivo, ou até por uma revisão, né, de pensão alimentícia, porque a gente sabe que tudo na justiça tem que ser comprovado. A lei fala isso, né? Quando o autor ele vai ingressar com uma ação, ele precisa provar aquilo que ele está falando. Então, precisa trazer ao processo essas provas. Claro, tem algumas exceções, mas são isoladas, tá bom? A maioria precisa, sim, comprovar os seus argumentos. Então, eu vou trazer aqui como você pode juntar essas provas, tá bom? Para que o seu filho receba essa indenização. E também, caso haja necessidade de um aumento de pensão alimentícia por esse abandono afetivo, tá? Essa criança que passa por essa situação precisa ser protegida. A mãe não pode agravar mais ainda aquele sentimento que a criança está sentindo. Então, tem mães, né, que colocam a criança no meio da situação, coloca no meio das brigas. Tem mães até que fala para os filhos, né, fala pro seu pai isso, isso e isso. Então, eu acredito que você precisa proteger, blindar o seu filho dessa situação, porque ele já está passando por um trauma, já está passando por uma dificuldade pelo abandono desse pai, né? Então, você, como mãe, precisa tratar essa maneira de uma forma bastante tranquila para que o seu filho seja protegido, tá ok? Então, vou colocar aqui uma situação. Vamos supor, né, que haja aí uma separação do pai e da mãe, e esse pai passa a conviver com esse filho de forma gradual, de 15 em 15 dias, mas na semana esse pai, ele está sempre presente, né, liga para essa criança ou esse adolescente, faz de tudo para manter aquele vínculo afetivo com o pai, de amor, de carinho, né? Então, esse pai está se esforçando e ele leva presentes, leva para passear, quando tá com ele, leva para viajar, faz de tudo por esse filho. Mas, no decorrer do caminho, de repente, esse pai, simplesmente aos poucos, ele vai sumindo, né? O que ligava antes 3 vezes na semana, passa a ligar uma, né? A sua convivência passa a ser menor, ele começa a ignorar mais aquela criança, talvez por ter constituído uma nova família, né? Então, esses sinais, essa manobra, essa situação precisa ser visualizada pela mãe, para que esse filho não sofra tanto. Mas você, como mãe, precisa estar de olho nisso. Se o seu filho começa a ficar com notas ruins na escola, se o seu filho começa a ser agressivo, se de repente ele começa a demonstrar, né, tristezas, tudo isso porque o pai começa a se afastar desse filho. Então, esse abandono afetivo, ele não é do nada, né? Ele não começa assim, para prejudicar a criança, não. Ele começa aos poucos, o pai vai sumindo aos poucos, deixa, né, de comparecer, né, nas atividades do filho, deixa de comparecer
para buscá-lo no dia, na data certa, começa a dar desculpas. Então, esse abandono vai sendo sutilmente. E você, mãe, precisa começar a olhar isso, juntar provas documentais, né? Vídeos, mensagens, cobrar esse pai desse distanciamento, enviar essa criança para um psicólogo, começar a passar no psicólogo, se essa criança for afetada de uma maneira que realmente atrapalhe ela socialmente, na escola, em casa, mudança de comportamento, tudo isso pode ser sim agravado pelo abandono do pai, tá? Então, isso vai ser considerado para uma possível ação. Então, você, mãe, que estiver passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo, deixa aqui nos comentários, vamos se unir, né, nesse sentido, porque você não está sozinha, precisando de acolhimento, precisando de informações, pode nos contatar, vou deixar meu WhatsApp, tá bom? É uma situação, é um tema bastante delicado, precisa sim ser acompanhado por terapeuta. Só quem já passou sabe como é traumatizante e isso afeta a nossa vida de uma maneira muito prejudicial, tá bom? Então, fica essa dica aí para você, colha essas informações, tá? Mas não deixe de olhar para o seu filho, não deixe de observar esses comportamentos, essas alterações de comportamento dessa criança ou adolescente, ok? Obrigada e até o próximo vídeo.